Olá, boa noite. Deus abençoe a todos. Bom, eu demorei um pouco para postar novamente, porque algumas pessoas fizeram algumas observações sobre a qualidade, sobretudo do áudio, né? Eu também já havia percebido e eu resolvi eu precisava de algumas melhorias. Então eu as encomendei, só que elas não chegaram. E como hoje é 13 de maio, eu não queria passar em branco nessa data, por isso eu resolvi gravar, mesmo com, com as dificuldades. Nos próximos a gente vai melhorar, amém? E eu agradeço as pessoas que deram um feedback com as melhorias, e elas já estão vindo, só que elas ainda não chegaram. Bom, como eu disse, adiantei, né? Hoje é 13 de maio. Eu lembro da música sempre, 13 de maio, na cova da Iria. Sabe, uma música que eu gosto muito, que eu amo muito, 13 de maio. Porque, além da simplicidade, ela revela um momento muito importante da história da humanidade, sabe? Que é no momento que são as aparições, né? De Nossa Senhora em Fátima, as três criancinhas, Francisco, Jacinta e Lúcia. Por que eu resolvi falar disso? É claro, eu não sou um profundo conhecedor de Fátima, tem muitas pessoas que conhecem, eu creio que tem pessoas que vão receber esse vídeo, que conhecem mais que eu, assim, por isso eu não queria me apegar ao contexto histórico, entendeu, a datas, eu queria me concentrar nos três pastores, sabe, que para mim são o que mais mexe comigo na história de Fátima. Porque se você parar para pensar, são três crianças, sabe? Três crianças, uma de 10 anos, outra de 8 anos, que é Francisco, e Jacinta, de 6, sabe? E Nossa Senhora aparece para essas três crianças e faz assim um convite assim que mudaria a vida delas, sabe? Que o convite vou ler na íntegra do livro As Memórias da Irmã Lúcia. Assim, gente, leiam, sabe? Quem quer conhecer um pouquinho sobre como pensava, sobre quem eram os pastores, sabe? Sobre quem eram aquelas crianças, sobre as transformações que Deus fez na vida, na alma daquelas crianças, leia esse livro, sabe? Ele é incrível, assim, muito bom. São as memórias narradas pela própria irmã Lúcia. Bom, deixa eu achar aqui rapidinho. Amém, eu achei. Bom, no dia 13 de maio, né, que é a primeira aparição, né, Nossa Senhora, ela aparece para os três pastores lá na cova da Iria, né, e ela faz o seguinte convite a eles: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? E as crianças respondem: sim, queremos. Bom, primeiramente, a gente entender a história de Fátima, a mensagem de Fátima. Fátima é muito mais que uma aparição, sabe? A gente tende a limitar a Nossa Senhora de Fátima apenas à imagem, à aparição, ao texto, mas não. Fátima é um convite à conversão, em primeiro lugar. É um convite à conversão. E principalmente é um convite ao sacrifício. Porque o sacrifício, gente, é incrível como o sacrifício sumiu do cristianismo, sumiu do meio cristão, do meio católico. Hoje a gente põe uma aversão ao sofrimento muito grande, sabe? Nós não queremos mais sofrer, sabe? Quando a gente tem uma dor de cabeça, a primeira coisa que a gente pede é: ô Senhor, cura essa dor de cabeça, eu não estou aguentando mais, sabe? Quando a gente tem uma dorzinha de barriga, eu não estou aguentando mais, sabe? E quando a gente tem uma dor, um problema, nossa Senhor, resolve rápido, quanto rápido, a gente quer que tire o quanto antes.
e muitas das vezes nós não enxergamos a beleza que existe no sofrimento. Falei, nossa, Eduardo, você está doido de falar que sofrimento é belo? Meus queridos, sofrimento não somente é belo, como é útil. E isso eu aprendi com os 3 pastores de Fátima, que o sofrimento é útil, sabe? Sofrer, às vezes a gente sofre, e a gente não sofre pela causa certa, sabe? A gente não usa o nosso sofrimento para edificar o próximo. A gente não oferece o nosso sofrimento, sabe? O nosso sofrimento e o sofrimento que Deus, às vezes a gente passa, a gente quer perder logo, quer sair logo daquilo, e a gente não percebe o tesouro que nós temos na mão para oferecer a Deus, sabe? Primeiramente, porque se passar pelo sofrimento com mansidão, sabe? É um desafio. Porque, vamos lá, vamos fazer uma comparação. Eu sou, na quaresma, todos nós fazemos as nossas penitências, né? A gente escolhe a penitência, a gente pensa a penitência, ou esse ano, durante a quaresma, eu não vou comer carne, eu não vou comer doce, esse ano eu não vou assistir tal coisa, eu não vou beber bebidas alcoólicas, eu não vou fazer. Isso é uma penitência. Mas, aí eu te pergunto, o que é maior penitência? O que é uma penitência mais bela? Eu, que durante a quaresma escolho não comer doce, ou um diabético que não pode comer doce? Eu tenho certeza que muitos vão dizer que sou eu, né? Porque eu posso e eu abro mão. Não sou eu. Porque quando eu escolho não fazer uma penitência, é uma penitência que eu escolhi. Mas quando Deus propõe a penitência, quando um diabético que não pode comer doce, é uma penitência que Deus impôs. Então viver com aceitar, lembra de Jó, que é um martírio, né? É uma luta a vida do homem sobre a terra. Pois é. Então, assim, quando Deus nos propõe, nos impõe uma penitência, essa é a difícil de viver. Por quê? Porque às vezes, nós não atinamos para isso. Às vezes, nós dizemos lá no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, mas quando a vontade de Deus vem sobre a nossa vida, e essa vontade de Deus nos é dolorosa, a gente não quer, a gente não aceita, a gente quer que Deus tire, a gente quer que Deus mude. Olha o que está acontecendo com as nossas igrejas hoje. Quem de nós pensou que a penitência dessa quaresma fosse passar a quaresma inteira sem a missa? Sem comungar Jesus? Quem de nós? Quem de nós aceitou com docilidade? Pois bem, contemplar os pastores de Fátima é isso. É a gente ver que, primeiramente, quem eram os pastores? Eram 3 crianças que tinham lá suas dificuldades. Vamos pegar, por exemplo, Francisco. Francisco não era uma criança muito interessante, era uma criança desinteressada das coisas, era um menino meio voado, como eles dizem hoje, era aquele menino dócil, mas ao mesmo tempo era um menino muito, como vou dizer, passivo das coisas. Então, era um menino, se ele estava num jogo com as outras crianças e ele ganhava aquele jogo, né, que eles tinham muitas brincadeiras para brincar entre as crianças, e o outro falou, não, quem ganhou foi eu. Ele, tudo bem, o que importa se você pense assim, entendeu? Se alguém pegava alguma coisa dele e falava e não queria devolver, não importa, isso aí não me importa, pode ficar. Então Francisco era uma criança passiva, uma criança até um pouco devagar, né? Aqueles que eles chamariam hoje de lento, de lerdo, porque nas aparições do anjo, por exemplo, Francisco ele não escuta nada que o anjo diz. Então o que ele sabe das palavras do anjo
É o que Jacinta e Lúcia contam para ele depois, porque ele não escutou. Ele viu elas conversando, mas ele não escuta. Então, o interessante a gente perceber na história dessas crianças é que Deus trabalha essas crianças, sabe? Deus não apenas escolhe, chama, dá a missão, mas ele trabalha. E Deus fez profundas mudanças naquelas crianças, sabe? Francisco, dos três, pensa que Francisco era o mais devagar, era o devagar, o lerdo, e Francisco é aquele que dos três que mais alcança a meditação, não a meditação, a contemplação, sobretudo de Jesus, do coração de Jesus. Francisco, se as outras duas elas tinham a preocupação pelos pecadores, Francisco tinha a preocupação primeira de Francisco era consolar o coração sofrido de Jesus. Interessante, né? Interessante a gente perceber que Jacinta, por exemplo, falando agora de Jacinta era uma menina melindrosa, sabe? A irmã Lúcia, ela conta nas suas memórias que Jacinta era tão melindrosa que quando as menores briguinhas de crianças, que era discussão de criança mesmo, era o suficiente para ela ir para o cantinho moado e ficar ali, como eles diziam na época, prender o burrinho, era uma expressão que eles usavam, e elas ficavam ali moada e choramingando, e ela só voltava para a brincadeira depois que eles insistiam muito, entendeu? E mesmo assim deixando ela escolher a brincadeira, e ainda por cima escolher com quem ela quisesse brincar, de tão melindrosa que ela era, entendeu? Lúcia, você vai dizer que além do laços familiares, não existia nada nela que fizesse ela preferir a companhia de Francisco e Jacinta de qualquer outra criança. Na verdade, Lúcia não gostava nem de andar muito com eles, entendeu? Porque ela não suportava muito o temperamento melindroso da Jacinta. É incrível quando a gente percebe que Jacinta, Deus pega uma criança melindrosa e a transforma em uma potência de expiação. Sabe? Jacinta, ela é tão impressionante a inclinação de Jacinta pelo sofrimento, porque dos três, olhem que interessante, hoje em dia a gente tem a inclinação de tentar poupar as nossas crianças, a gente não conta as coisas, a gente inventa historinha, falar do inferno para crianças para criança é algo assim. Mas o Senhor mostrou o inferno para 3 crianças, uma de 6 anos. E aquilo ali impactou tanto a vida de Jacinta, que ela fez da vida dela uma vida de sacrifício. Sabe, quando Jacinta morreu, olha para vocês, pega uma criança que no início, antes das aparições, ela é melindrosa, para uma criança que pouco antes de morrer, sabe, tanto Jacinta como Francisco morreram de febre espanhola, era terrível, né? Matou milhões. Hoje nós estamos num período de pandemia, de uma gripe que mata centenas de milhares. A gripe espanhola matou muito mais. E Jacinta, já no final da sua vida, Nossa Senhora aparece para ela e diz: você está pronta para ir para o céu, sabe? Já está na hora. Só que você pode escolher entre ir para o céu agora ou ficar mais um pouquinho na terra e sofrer mais um pouco pelos pecadores, pela conversão dos pecadores. E Jacinta escolhe ficar na terra e sofrer pelos pecadores. E o fim da vida de Jacinta é muito sofrido. Por quê? Porque Jacinta ela é levada para Lisboa e ali para um tratamento experimental. Interessante. Jacinta ela já vai para o hospital. A irmã Lúcia conta que ela despede de Lúcia e fala que a maior tristeza dela é que ela não voltaria a ver a Lúcia. Porque ela sabia que ela estava indo para o hospital, que aquilo ali não tinha cura,
que ela não ia voltar curada, ela ia só sofrer, entendeu? E ela aceita isso. Ela vai para o hospital para sofrer mais um pouquinho. Ela prefere sofrer mais um pouquinho pelos pecadores do que ir para o céu imediato. Olha que escolha para uma menina que ali tinha 9 anos. Uma criança que, volta a dizer, lá atrás era uma criança melindrosa, que foi totalmente transformada. Então, Jacinta, ela vai para o hospital e ali ela vai participar de um tratamento onde eles quebraram a costela dela para injetar um medicamento direto no coração. Assim, ela não foi totalmente medicada, né? Fugiu o termo para aliviar a dor. Então, ela não foi totalmente sedada para o alívio. Fugiu a palavra, fugiu o termo. Então, pegou só parte. Então, ela sentiu parte da dor do procedimento. E ali ela ficou, ela sofreu e ela morreu ali no hospital. E ela, por escolha própria. Então, incrível como Deus, quando Nossa Senhora pede àquelas crianças a missão, interessante que a gente olhar, a gente vai perceber claramente a personalidade dos três. Por exemplo, Lúcia, né, que morreu, né, tinha 10 anos na época. Lúcia era mimada, era uma criança mimada, era protegida pela família, tanto quando a mãe dela mandou ela para o campo para pastorear as ovelhas, as irmãs não queriam, porque queriam protegê-la. Ela era mimadinha, a queridinha da família, era a caçula, a protegida, a que as irmãs levavam para as festas, né, para os bailes, punha ela, levava ela, enfeitava. Então ela era toda querida. E o sofrimento de Lúcia vai dentro disso também, sabe? Incrível como o Senhor pega dentro das suas dificuldades e ali ele faz a obra. Porque Jacinta, que era toda delicadinha, qualquer coisa queimou, é a que se torna mais firme para sofrer, mais decidida em sofrer. A família de Lúcia, que é a protegida, onde ela era queridinha, passa a ser o que mais faz ela sofrer nesse período, porque a mãe dela não acreditava nela, chamava ela de mentirosa, as irmãs provocavam, isso era o que mais fazia ela sofrer, entendeu? Então, a mãe dela, de vez em quando, levava ela para o padre, para agora, vão lá que você vai ter que confessar que você está mentindo, e ela não podia mentir, e quando o pai dela morreu também, então ela tinha uma família que todos invejavam, sabe? Era um céu na terra a família dela, e aquilo ali vai se transformando para ela num martírio, porque ela passa a ser perseguida pelas irmãs, provocada o tempo todo, a mãe não acredita nela, o que fazia ela sofrer muito. A cova da Iria era o local onde a família dela plantava o que comer, entendeu? Ali ela tinha, que era a terra fértil, ali que ela usava para plantar, e foi totalmente perdido para isso, porque as pessoas começavam a ir lá e acabou com a terra, né? E eles culpavam Lúcia pelas mentiras de Lúcia, né? Pela história. Então, assim, Lúcia sofre muito. Mas o interessante é todos os sofrimentos daquelas crianças ofereciam a Deus. Porque não basta sofrer, é necessário oferecer o sofrimento a Deus. Bom, e como eles aprenderam? Só para ilustrar o que eu estou dizendo, né? Olha o que Nossa Senhora diz no segundo mês, né, de julho. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelas ofensas, em reparação pelos pecados cometidos contra o imaculado coração de Maria. Isso ilustra
Muitas das vezes a gente sofre, não aprende nada e não torna útil o nosso sofrimento. Eu aprendi com os pastores de Fátima aí, oferece o sacrifício. Se você tem uma intenção, se você tem uma pessoa para converter, sofre. O que eu estou dizendo? Não é para você buscar sofrimento, a vida já nos dá sofrimento. A vida nos dá doença, a vida nos dá perseguições, nós somos perseguidos em casa, principalmente se você é cristão, é perseguido em casa, é perseguido no trabalho, é perseguido pelos amigos, sabe? A vida já nos oferece o sacrifício, Deus já nos coloca o sacrifício, basta a gente aprender a usá-lo. Assim como naquelas crianças. É interessante que quando eles não entendiam muito bem no início como fazer, aí eles começaram pegar a merenda deles e dava para as ovelhas, para que aquela merenda deles, para fazer jejum e oferecerem sacrifício pelos pecadores. Aí mais tarde eles passaram a dar a merenda para as crianças pobrezinhas. Interessante que quando as crianças pobrezinhas gostavam tanto que eu já ficava esperando eles no caminho, quando eles iam com as ovelhas. Então eles ficavam esperando eles no caminho, para quê? Já era tradição, eles já passavam o alimento, a sua merenda para eles, e eles ficavam todos felizes, né? Ou deixar de comer alguma coisa que gostavam, ou comer alguma coisa que não gosta. Tudo é sacrifício. São pequenas coisas, eu não estou dizendo para pegar um frágilo e se autoflagelar, entendeu? É aproveitar, é ser dócil. Porque primeiro aquelas crianças passaram pelos sacrifícios pequenos. Entendeu? O ficar sem beber água. Tem uma passagem de Jacinta que eu acho sensacional. Quando Lúcia e os três levaram as ovelhas, né, para uma proximidade de um lago, e a água não podia beber. E eles ficavam ali o dia inteiro com sede. E quando ele já não estava aguentando, a Lúcia se ofereceu para ir buscar água numa senhora que tinha lá perto. Foi lá e buscou uma água e trouxe para eles. Aí a hora que eles trouxeram, o Francisco foi e falou: não, eu não vou beber, eu vou passar sede em sacrifício pelos pecadores. E a Jacinta falou: eu também não vou. Aí a Lúcia foi jogou água no meio das pedras para as ovelhas. Aí, por certo momento, a desidratação, o sol estava muito quente, e eles a Lúcia, aquilo já estava dando, a Jacinta já estava morrendo de dor de cabeça. E os insetos ao redor da lagoa começaram a cantar, e aquele barulho para Jacinta era ensurdecedor, entendeu? E ela apertava a cabeça assim, sentindo muita dor, e falava para a Lúcia: faz eles pararem, que eu não suporto. Aí o Francisco vai: mas você não gostaria de sofrer isso pelos pecadores? A Jacinta olha para Francisco: sim, gostaria, deixe que cantem. Gente, uma criança, 9, 8 anos, com tamanha sabedoria, sabe? Já no fim da vida, quando os adultos visitavam a Jacinta, eles se impressionavam com aquela criança que parecia, não somente parecia um adulto, mas um adulto dos mais sábios. Tamanha era a postura daquela criança, sabe? Eles não ficavam num local onde brincavam com as crianças, essas crianças falavam alguma coisa ou se comportavam mal, eles levantavam e saíam. A Jacinta o exortava, o Francisco muitas das vezes simplesmente saía. Se eles perguntassem por que ela ficava ali, que ele estava indo embora, ele falava: eu estou indo embora porque vocês são maus. Aquelas crianças foram presas. Imagina 3 crianças de 7, 8, 6 e 10 anos, variando aí, né? 11. Imagine aquelas crianças presas no meio de bandidos comuns, sob ameaça de morte. Eles falaram que iriam matá-las, e elas realmente acreditavam nisso, que elas iam morrer.
na cadeia, que eles iam matá-las. E elas a irmã Lúcia, ela conta nas suas memórias que eles choravam, que Jacinta chorava, porque realmente acreditavam que ela morreria. Por quê? Porque eles queriam forçá-la a negar o que tinham visto. Eles permaneciam firmes, mesmo acreditando que iriam morrer. Gente, se essas 3 crianças não nos envergonham, é porque a gente perdeu a capacidade de se envergonhar. Porque a mim me envergonha. Sabe? Quando eu olho para essas crianças fazendo coisas que eu não faço, tendo comportamentos que eu, com meus 36 anos, não tenho, quase 36, né? Não tenho, tendo atitudes de santidade que eu, velho, barbudo, cabelo atrapalhado, não tenho, eu me envergonho. Sabe? Eu me envergonho muito. Sabe? Porque eu queria ter a santidade dessas crianças. Mas como conseguir? Eu vou ler, só para encerrar, porque eu planejava ter feito um vídeo menor, né? Eu vou ler só um pedacinho para a gente descobrir daquilo que eu falei, que quando Deus dá a missão, Ele também dá a forma da gente realizar, força para realizar. No dia 13 de maio, só um segundo, 13 de maio, quando Nossa Senhora pergunta se eles querem se oferecer em sacrifício, eles aceitam. Nossa Senhora diz: e depois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Eles se apegaram tanto a isso, que a graça de Deus seria o conforto deles, e realmente foi. Porque eles sofriam, mas eles se sentiam confortáveis, porque eles sabiam que o sofrimento deles não era à toa. Tamanha maturidade especial. O que eu queria ler para vocês? Foi ao pronunciar esta última palavra, a graça de Deus será o vosso conforto, que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos a luz tão intensa, como que reflexo que dela expendia, que penetrando no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos na melhor dos espelhos. Então, por um impulso de íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetimos intimamente: Senhor, ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, e eu vos amo, ó Santíssimo Sacramento. Somente com o auxílio da graça, aquelas crianças poderiam alcançar isso. Quando Nossa Senhora abre os braços, ela fez isso por 3 vezes, aquelas crianças recebem do céu as graças necessárias para realizar a missão que Maria havia concedido, que o céu e que o Senhor havia concedido. Então, que nós peçamos a Deus a graça, que Maria consiga, nos alcance junto ao seu Filho Jesus, a graça para que a gente seja fiel no sofrimento, para que a gente seja fiel nas provações e principalmente que nós jamais percamos a fé. Que somente pela graça nós nos mantemos de fé. Somente pelas graças nós produzimos, nós progredimos e alcançamos a maturidade cristã que Deus espera de nós. Deus abençoe a todos. Um grande 13 de maio para todos. Amém?